Sim, senhoras e senhores, tudo pronto, tudo preparado. História magnífica. É um verdadeiro livro, O Pastor e a Bailarina. É um verdadeiro livro que eu recebi. Gente de Deus, que coisa linda essa história. Me emociona, me comove de verdade. Quanta coisa humana há nisso. Quanta coisa de Deus há nessa história. A gente vê, sabe, o que é divino, o que é humano, o que é milagre, o que é pecaminoso. E como o pecado é nosso, né? Como o pecado pertence ao humano. É impressionante. Você vai se apaixonar por essa história tanto quanto eu me apaixonei. Hoje chegou o dia do capítulo 3. Então respeite essa ordem. Se você de repente caiu aqui assim de alegre, eu queria que você ouvisse a parte 1 dessa história, depois a parte 2 dessa história e agora a parte 3. O título é esse: O Pastor e a Bailarina. Magnífica história. Tudo pronto? Já vou entrar na história. Antes, eu quero te pedir que se inscreva no canal, muito importante. Dê o seu joinha, acione o sininho. Tudo isso é fundamental. Assim como o fundamental será se você se tornar membro aqui do canal. O YouTube incentiva aos criadores de conteúdo. Faça com que o teu amigo, tua amiga, o teu fã se torne membro do canal, que ele assine o canal por você. O YouTube ama isso e eu também. Então seja bem-vinda como membro. Se inscreva. Se você acha que o canal merece, porque tem isso, né? Se você acha, esse canal merece, o Paulinho faz com amor, o Paulinho faz com carinho o trabalho dele, eu acho que ele merece esse incentivo. Se você acredita assim, por favor, o faça, que a gente vai receber com muito carinho esse apoio, tá bom? Eu vou fazer assim um pedido muito especial. Queria que você visitasse o canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Tem uma história do homem que assobia na estrada, sensacional. Publiquei lá agora. Não são histórias sobrenaturais. Essa é magnífica. O homem que assobia na estrada. Exatamente assim, assobia mesmo, tá? Vai lá. Mas como que eu chego lá, Paulinho? Basta colocar Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um, e o YouTube te leva lá, no canal dos mistérios. Lá só tem histórias consideradas da meia-noite, aquelas histórias misteriosas, uma mais espetacular do que a outra. Te aguardo, tá? Bem, mas agora sem mais delongas, chegou o momento. Prepare o seu coração, porque eu vou te contar o capítulo 3 da história O Pastor e a Bailarina. Aqui no canal, acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, eu achei que eu estava me esgueirando, ou havia me esgueirado bastante. Eu achei que o corredor do banheiro, o escuro do local nos protegesse. Mas quando você perde o escudo divino, proteção nenhuma vale nada. Você nem se dá conta o quanto fica exposto, e eu fiquei cego para o perigo. Eu só queria aquele beijo de ano bom. Alguma coisa me cegou, ou foi a paixão, ou foi o amor, ou teria sido o diabo. Feliz ano novo, aleluia! Mas no olhar de Abigail não havia aleluia, havia luto. O silêncio se impôs entre Abigail, eu e a Sheila. A Sheila empalideceu, recuando alguns passos. Eu também
Eu estava pálido. Eu até, sabe, eu tentei sorrir. Sim, eu tentei sorrir, mas eu não consegui. As palavras eu busquei, mas elas não me saíam. Abigail estava ao meu lado. Ela tinha assistido a tudo, visto tudo, mas ela nunca foi uma mulher de me seguir. Por que havia feito aquilo? Mas essa não era a única pergunta. Será que só ela, Abigail, tinha visto ou mais alguém? De repente eu senti que toda a igreja tinha visto. Não era a realidade, mas eu senti que isso tinha acontecido. A congregação estava confusa, não entendia o que estava acontecendo, só sentia o peso no ar. Abigail se aproximou lentamente, o rosto calmo, mas os olhos marejados. E falou num tom de voz que misturava tristeza, mágoa e fé ferida. Enquanto todos pediam bênção para o novo ano, eu pedi para Deus apenas uma resposta, Felipe. E Deus me deu a resposta aqui e agora. Que resposta dura, que resposta cruel, que resposta difícil. Um silêncio mortal. Eu tentei reagir. Abigail, não é o que parece ser. Foi um gesto, um impulso de gratidão. Abigail disse: gratidão se expressa com oração, pastor Felipe, e não com beijo. E não com beijo na boca. Quem agiu assim com um beijo foi Judas. E era traição. A mesma coisa se deu aqui hoje. As pessoas, para mim, começaram a murmurar. A Sheila estava ali e chorava, escondendo o rosto com as mãos. Alguns fiéis se afastaram discretamente, outros ficaram parados, eu não sei se chocados, se tinham assistido aquilo ou não. Abigail, ela caminhou até o púlpito. Não me pergunte como, mas eu fui atrás dela. Ela pegou a Bíblia estava aberta e fechou devagar. O som seco do livro ecoou, feito um selo. Como eu estava muito próximo, Abigail olhou para mim e falou: o altar é lugar de verdade e não de teatro, pastor. E se foi aqui que você me traiu, então é aqui que eu te deixo. Ela virou-se e desceu as escadas do altar com dignidade. Nenhum choro, nenhum escândalo, apenas a força silenciosa de uma mulher que havia amado demais. Do lado de fora, os fogos de artifício ainda explodiam no céu. Os fogos não paravam. A cidade comemorava a chegada daquele ano. Lá dentro da igreja, eu já nem sabia se podia chamar assim de igreja. Eu tremia, não sabia o que fazer. Então, sem rumo, eu também fui pro carro, liguei. Saí do carro, voltei eu não sabia para onde eu ia. Eu achava que eu tinha que dar uma satisfação para a igreja. Então eu voltei pro púlpito, liguei o microfone. E a minha voz saiu trêmula nos alto-falantes. Eu falei assim: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei contra ti. Foi quando olhei e vi aquele que vou chamar de aquela que eu vou chamar de a última cena da noite. Era Sheila ajoelhada no chão, chorando, enquanto que a Abigail já tinha saído. O mundo celebrando o ano novo, enquanto que uma mulher encerrava o seu casamento com dignidade diante de Deus. Eu, depois de tudo, não sabia o que fazer, mas ofereci a minha mão para que Sheila se levantasse dali, já que ela estava ajoelhada. Saí caminhando. Nessa hora fui me certificando de que apenas alguns fiéis é que tinham visto o que havia acontecido. Tanto que grande parte da igreja ainda comemorava e me cumprimentava no percurso. Eu ainda escutava,
mas para mim representava que o som vinha de longe. Feliz Ano Novo, pastor! Eu espero grandes coisas desse ano. Eu fui atravessando aquele mar de gente. Cheguei a meu carro de novo, mas dessa vez eu dei partida e saí. Lembro de ter visto olhares curiosos de gente sem entender por que eu saí daquele jeito. Sem me despedir, fui para casa. Eu sabia que eu teria um embate com a Abigail, minha mulher. Durante o trajeto, eu fui pensando no que eu poderia falar. Passou pela minha cabeça pedir perdão, jurar para ela que aquilo foi um deslize, um grande deslize, uma coisa de momento. Sim, eu ainda tentaria pedir um perdão. Então eu entrei em casa, a Abigail estava sentada na poltrona da sala. Ela sabia que eu vinha, e bastou que eu entrasse. Ela falou com a voz quebrada entre soluços: há quanto tempo, Felipe? Há quanto tempo você faz isso? E dentro da nossa igreja, Felipe? Debaixo do meu nariz? Eu tentei explicar, tentei pedir perdão, tentei dizer: foi fraqueza, eu já ia terminar. Eu ainda te amo, Abigail. Mas quando eu comecei a citar versículos de perdão e misericórdia da Bíblia, a Abigail explodiu: não use a Bíblia comigo agora! Não use! Chega de falsidade! Você perdeu esse direito. Você pregava santidade enquanto me traía com outra mulher. Foi nessa hora que eu percebi que meus filhos também estavam em casa. Porque enquanto eu voltava para casa, Abigail ligou para eles pelo celular, achando que eles devessem ouvir o que ela tinha para dizer. A Ariela, a minha filha mais velha, já tinha 19 anos. Então ela desceu as escadas e veio até a sala. Viu a mãe chorando, viu a minha cara de desespero. Ela não precisou de explicação para entender o que se passava. Ela já sabia, a mãe já havia contado parte dos acontecimentos para ela. Ficou ali parada por alguns segundos, depois voltou para o quarto sem dizer palavra. O olhar dela naquela noite, eu nunca vou esquecer, era um olhar de nojo. A minha filha olhou para mim com cara de nojo. O resto da noite, bem, foi terrível. A minha mulher entrou no quarto que era nosso antes e trancou a porta. Não tive coragem de bater, pedir para ela abrir. Dormi no sofá da sala. Quero dizer, tentei dormir, porque eu passei grande parte da noite em claro. Na manhã seguinte, era dia 1º. Ninguém em casa me dirigiu a palavra. E nem eu tive a coragem de dirigir a palavra a alguém. Dia 2 de janeiro chegou. Caiu numa quinta-feira. 2 de janeiro daquele ano de 2014. Abigail saiu, foi trabalhar na obra, como se nada tivesse acontecido. Eu a vi se arrumar em silêncio, passar maquiagem para esconder os olhos inchados de tanto chorar. Saiu de casa sem olhar para mim, como se eu não existisse. Ninguém lá na igreja percebeu que ela estava destruída por dentro. A dor em silêncio de quem não pode contar para ninguém. A vergonha de ser a esposa do pastor que tinha traído a mulher. Uma semana depois, a minha filha Ariela me confrontou no escritório. Entrou sem bater, fechou a porta e disse tudo que estava entalado: o senhor é um hipócrita. Pregava santidade enquanto traía minha mãe. Eu nunca vou acreditar mais em você. Eu tentei me defender, eu tentei me explicar, mas ela não deixou eu nem falar. Saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. O Daniel, meu filho do meio, 17 anos, nunca me confrontou diretamente, mas começou a faltar nos cultos dos jovens, voltava tarde para casa e me evitava pelos corredores. A Abigail, minha mulher, sabia de tudo agora. Sabia de tudo, os filhos sabiam, e mesmo assim, pasmem vocês que estão ouvindo, mesmo assim eu continuei.
Isso é o que mais me envergonhava até hoje. Eu tinha sido descoberto, eu tinha visto a dor nos olhos da minha família e ainda assim eu não consegui parar. Eu continuei me encontrando com a Sheila. Agora, lógico, com mais cuidado, mais paranoia, mais mentiras. A Abigail sabia e calava por vergonha dos filhos, pelo medo de destruir a família de vez. Eu me aproveitei desse silêncio para continuar no meu pecado. Não sabia o que estava acontecendo comigo, sabe? Eu estava dominado. Sabe aquela história daquela música, tá tudo dominado? Eu estava me sentindo assim, dominado, eu não conseguia parar. A essas alturas, eu ainda acreditava que eu pudesse ficar com as duas. Tem homem que fica. Eu podia ficar também, com a minha mulher e com a Sheila. Mas 11 de fevereiro de 2014, caiu numa terça-feira. O telefone tocou à noite, quando eu estava sozinho no escritório da igreja. Do outro lado da linha era a Sheila. E pela voz dela, eu já sabia que alguma coisa errada estava acontecendo. Ela estava chorando, tanto que mal ela conseguia falar. Quando finalmente conseguiu dizer as palavras, meu mundo desabou de vez. Felipe, não sei o que eu faço. Eu tô grávida, Felipe. Felipe, tô grávida. E agora? Fiquei em silêncio por quase 1 minuto inteiro. A minha mente travou. Eu não conseguia processar aquela informação. Grávida. A amante do pastor estava grávida. Se aquilo vazasse, eu ia perder tudo. Igreja, família, reputação, tudo que eu tinha construído em 13 anos de ministério. Eu comecei a suar frio, as mãos tremendo tanto que quase eu deixei o telefone cair. Nos dias seguintes eu fiz algo, eu me envergonho disso até hoje. Eu encontrei a Sheila e eu sugeri com palavras cuidadosas que ela... Você vai ter que dar um jeito. Foi a frase que eu usei. Você vai ter que dar um jeito, Sheila. Nessa situação você vai ter que dar um jeito. Eu não falei a palavra diretamente, eu não falei para ela assim, você vai ter que abortar. Isso eu não falei, você vai ter que dar um jeito. Mas ela entendeu o que eu quis dizer. Ela me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto e disse a mim: eu não vou matar o meu filho, Felipe. Eu não vou fazer isso. Eu já perdi tanto na minha vida, eu já perdi minha dignidade. Mas isso eu não vou fazer. Eu não sou capaz de matar o filho que eu já sinto em meu ventre. Se você não assumir, Felipe, se você não assumir, eu conto tudo para sua igreja. Eu conto tudo. Entrei em desespero. Eu não dormia, eu não comia direito. Eu vou enlouquecer, eu vou ficar louco. Eu não conseguia mais pregar. Os membros da igreja começaram a perguntar se eu estava doente. A Sheila me olhava de longe, sabendo que algo ainda pior estava acontecendo, mas sem forças para perguntar. Eu estava encurralado, sem saída, afundando num poço que eu mesmo tinha cavado. Em casa, a minha vida estava arruinada. Eu já tinha perdido a amizade, o carinho dos filhos. Nem o meu caçulo, Davi, dava-me atenção. Se limitava a dizer: oi, pai. A Abigail não me dirigia a palavra mais. E jamais admitiu que eu sequer entrasse no nosso quarto. Sim, eu continuava dormindo no sofá. Eu estava sentindo que a situação estava completamente incontrolável. Até que nós chegamos àquele dia. Um dia bem marcado e marcante. Dia das Mães. Dia 11 de maio de 2014. O domingo das mães. Sheila já tinha barriga aparente. Havia entrado no 5º mês de gravidez. E ela não suportou a pressão. Havia feito o segredo até ali. Até ali ela segurou. Esperava uma atitude minha, aguardou que eu tomasse algum tipo de decisão, mas eu continuava na minha inércia. E foi aí que ela resolveu contar tudo
para aquela irmã a que a acolheu, a irmã da oficina de costura, a irmã Conceição. Cansada das minhas promessas vazias, cansada de se esconder, cansada de ser a outra, no momento de raiva, ela fez o que eu mais temia, contou tudo para a irmã Conceição. A mesma irmã que tinha trazido a Sheila para a nossa igreja há 2 anos. Em 24 horas a notícia se espalhou como fogo na palha seca. Eu estava em casa quando eu recebi a ligação do irmão Tachinha, o guitarrista, o maestro. Pastor, precisamos conversar, é urgente. A voz dele séria, sem aquele carinho de sempre. Eu já sabia o que tinha acontecido antes mesmo dele falar. A mentira que eu construí durante aquele tempo estava desmoronando. Não tinha mais como esconder. Não tinha mais como fingir. O pastor Felipe, exemplo de santidade, tinha sido desmascarado. Uma reunião extraordinária da liderança da igreja foi convocada para sexta-feira à noite. 12 pessoas numa sala da igreja. Diáconos, presbíteros, líderes de ministério, gente que me conhecia há mais de 10 anos. Tinha um irmão que esteve comigo no primeiro culto na garagem da minha casa, o irmão Célio. Gente que confiava em mim cegamente. No canto da sala, organizando cadeiras, estava o Daniel, meu filho. Ele havia recém completado agora 18 anos. Ninguém mandou ele sair dali e ele não saiu. Ficou ali ouvindo tudo. E o irmão Célio fez a pergunta que ninguém queria fazer. Pastor Felipe, é verdade o que estão falando? O senhor e a irmã Sheila... A sala ficou em silêncio absoluto. Eu olhei para o chão, para as minhas mãos. Eu olhei para qualquer lugar que não fosse os olhos daquelas pessoas. Eu não ia conseguir negar. Eu não ia conseguir negar. Assenti com a cabeça. O silêncio foi a minha confissão. Uma irmã começou a chorar baixinho. Um presbítero se levantou e saiu sem dizer nada. Irmão Célio, o mais velho entre eles todos, perguntou novamente: há quanto tempo, pastor? Eu respondi com a voz quase inaudível: 2 anos. Alguém soltou um gemido de dor. Tempo de mentira, 2 anos de hipocrisia. 2 anos pregando santidade enquanto eu vivia em pecado. Eu ergui os olhos por um segundo e encontrei o olhar do meu filho Daniel. Meu filho estava ali paralisado, envergonhado, o rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas. Que vergonha do meu filho. O resto da reunião foi um borrão de acusações, choro e discussão. Metade ainda da igreja queria me perdoar. Dá para restaurar, pastor. Deus perdoa. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Todo mundo erra. Davi também pecou, foi perdoado. A outra metade queria me expulsar da igreja imediatamente. Não pode. É uma vergonha, tem que ser expulso daqui. Dizia que eu era uma vergonha para o evangelho, que eu tinha enganado todo mundo. A igreja que eu construí em 13 anos se partiu ao meio numa única noite por minha causa, pela minha escolha. No domingo seguinte, eu subi ao púlpito pela última vez. A igreja estava pela metade. Muita gente já tinha saído, protesto. Enquanto ele estiver lá, eu não vou. Enquanto aquele pastor sujo, imundo, estiver lá, eu não piso naquela igreja mais. Então eu anunciei a minha renúncia com voz trêmula. Agradeci pelos anos de ministério, pedi perdão de forma genérica, sem entrar em detalhes.
No final, eu entreguei as chaves do templo nas mãos do irmão Célio. Olhei nos olhos dele e falei baixinho: irmão Célio, cuida daquilo que eu destruí. Ele não respondeu, só pegou as chaves e virou o rosto. A Abigail, minha mulher, pediu o divórcio na semana seguinte. Não houve discussão, não houve tentativa de reconciliação. Ela já tinha passado do limite há meses já. Eu fui então morar naquela sala de 40 metros quadrados que eu tinha alugado, lembram? No centro da cidade. Fui morar lá, no 10º andar. O mesmo lugar onde eu encontrava a Sheila. A ironia era cruel demais. Aquela sala que havia sido o palco do meu pecado, agora era a minha única moradia. Eu não tinha mais nada, eu não tinha igreja, eu não tinha família, eu não tinha dignidade. Lembram aquele diretor de TV que havia contratado a Sheila e dado apoio a ela? A Sheila pediu socorro para ele. Contou da situação dela grávida com uma filha que fizeram 9 anos. E aí aquele diretor, ele resolveu ajudá-la. E antes que alguém possa pensar qualquer bobagem, esse diretor, ele era um homossexual chamado Homero. Se tratava de uma pessoa fantástica, um homem muito bom, muito melhor, mas muito melhor do que eu. A pressão da exposição foi demais para ela. Ela não suportou, foi embora, sem dizer que nem com ela mais eu soube ser homem. Até que, numa segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014, que é uma segunda-feira, entrada da primavera, Sheila teve um menino. Ela deu à luz a um menino. Eu fui comunicado pelo diretor, o Homero. Ela tinha dado um nome ao menino de Felipe. Isso mesmo, o meu nome. Quando eu soube do nascimento do menino, eu tentei ligar para ela. Eu queria pedir perdão, queria dizer alguma coisa, mas ela não atendeu. Eu tentei de novo, número bloqueado. Naquela noite, sozinho no antigo escritório, agora transformado em minha casa, eu chorei pela primeira vez em meses assim, mas chorei lágrimas de sangue. Não chorei por mim. Não. Eu chorei por tudo que eu tinha perdido. Eu chorei porque eu percebi que eu tinha destruído a vida da Sheila. A vida de tanta gente, a minha. Mas a minha um pouco importava. Mas a Sheila era uma mulher ferida que chegou na igreja buscando acolhimento. Ela queria ajuda quando ela chegou na igreja. Olha o que eu dei para ela. Olha o que eu dei. Eu me aproveitei da fragilidade dela. Eu era um pastor, eu deveria ter protegido a Sheila e não ter feito o que eu fiz com ela. Ao invés disso, eu a arrastei para o fundo do poço junto comigo. Foi nesse momento que o irmão Célio me procurou. Ele era, como eu disse, o mais antigo fiel da igreja. Ele esteve no primeiro culto que eu ministrei na garagem da minha casa. O irmão Célio veio me dizer que um empresário havia feito uma oferta de 50 mil reais na igreja. Ele levou dinheiro vivo, entregou o dinheiro em caixas de sapatos. E falou, esse empresário, que era para o irmão Célio entregar na mão ou nas mãos do pastor Felipe. Motivo: foi através de uma oração com imposição de minhas mãos sobre a cabeça de seu filho que o menino havia sido curado de um câncer. Esse pastor é um santo homem. Eu quero que o senhor entregue esses valores nas mãos dele. Esse pastor tem o dom da cura. Ele curou meu filho de câncer. O dinheiro tem que ser entregue nas mãos dele. Ele vai saber o que fazer com o dinheiro. Eu fiquei estupefato e pensei: meu Deus, que dom é esse que o Senhor me deu? Eu não mereço nada disso, eu não mereço. Mas aí foi que eu entendi aquela frase: a sua fé te curou.
eu peguei os 50 mil reais e fui tentado a ficar com ele, bem que eu estava precisando, mas... Bem, a minha consciência, ou meu coração, foi tocado, ou será que ambos foram tocados? Então eu pedi ao irmão Célio que levasse o dinheiro e depositasse na conta da igreja, mas não todo. Eu fiz uma conta, 20%, 10 mil, eu tirei daquele valor. Fiz contato com o diretor de TV, o senhor Homero, aquele que acolheu a Sheila. Ela havia acabado de ganhar um nenê e eu sabia o quanto ela precisava. Expliquei a situação para ele. Ele me passou uma conta e eu depositei os 10 mil reais para que ajudasse a Sheila naquele momento delicado e difícil. Foi assim que eu mandei os 10 mil reais para ela. Os 40 mil, pastor Célio levou com ele e depositou nas contas da igreja. O tempo passou de novo. De repente já era Natal novamente. O dia 25 de dezembro de 2014 caiu numa quinta-feira. Eu estava sozinho no meu escritório, vamos chamar de escritório casa, escritório barra casa. Foi quando recebi uma visita. Era o irmão Célio e ele vinha acompanhado pelo empresário que fez a doação de 50 mil reais. O homem era muito conhecido na cidade, tinha uma grande empresa. Ele trouxe um almoço de Natal para mim. Aquele empresário queria me ouvir, queria me escutar, entender o que um pastor tão ungido de Deus, aquele que havia salvado a vida de seu filho, como esse pastor poderia ter abandonado o púlpito e as pregações. Aquilo era uma perda muito grande, de acordo com o Dr. César, era o nome do homem. Eu contei tudo pro Dr. César. Ele me escutou. Falei para ele que eu tinha errado muito, mas que aquilo não me dava mais o direito de pregar. Na opinião dele, ele concordou que eu tivesse errado bastante, mas que aquilo não me fazia menor do que os demais seres humanos, pois todos os seres humanos erram. Ele já tinha errado, a mulher dele já tinha errado, e que todas as pessoas do mundo também erram. E quem não tivesse errado, que me atirasse então a primeira pedra. Volta a pregar, Felipe. Pastor Felipe, volta a pregar. Você nasceu com um dom, você foi escolhido por Deus. Eu agradeci demais ao Dr. César, mas eu disse que eu não me sentia merecedor de dom nenhum, especialmente de dom recebido do Senhor. Foi quando o Dr. César explicou sobre a cura do seu filho. O menino tinha 6 anos de vida, estava desenganado e, de acordo com o médico, teria mais 30 dias de vida pela frente. Mas que durante a minha oração, um grande milagre havia acontecido. O menino estava curado de uma maneira que os médicos não conseguiam explicar, e que ele e família deviam muito para mim. Falei que não deviam nada a mim, nem ele, nem família. Eu não tinha feito nada, tudo havia sido feito por Deus. E repeti a frase de Jesus: a sua fé te curou. Não eu, Dr. César, mas a sua fé, a fé da sua mulher, da sua sogra, do seu sogro. Foi quando ele me perguntou como eu estava vivendo e expliquei que naquela sala, mas que a reserva para o aluguel estava acabando. Foi quando ele me ofereceu um emprego em sua empresa. Eu poderia começar em janeiro de 2015. Eu aceitei a oferta. Aliás, 2015 foi o ano mais escuro da minha vida. Eu comecei a trabalhar na empresa do Dr. César. No início eu trabalhava como ajudante de ordens, mas ele me pagava um salário digno, sem contar e sem que eu soubesse. Ele adiantou o ano inteiro de pagamentos da sala onde eu morava, o aluguel.
Eu morava sozinho na mesma sala. Vocês já entenderam, uma sala de 40 metros, uma pequena cozinha, um banheiro. Era isso. Às vezes à noite eu ficava olhando para aquele lugar e eu pensava em como a minha vida tinha mudado. O pastor respeitado que eu era, eu exercia agora a função de ajudante de ordens. E sabia que aquilo era mais uma caridade do que por mérito. Da casa grande e confortável que eu tinha, eu morava numa sala alugada. De pai de família para um homem sozinho. Eu comecei a beber. Eu descobri o conhaque. Comecei a beber não muito, mas o bastante para conseguir dormir sem pensar. Uma cerveja aqui, depois eu descobri um conhaque ali. Eu que sempre preguei contra o álcool, agora precisava dele para aguentar as noites. Não frequentava mais nenhuma igreja, e quando eu passava em frente a um templo evangélico, eu desviava, eu atravessava a rua. A vergonha era grande demais. O que eu ia falar? Que eu era pastor e que eu destruí a minha própria igreja por causa de um amante? Os filhos não falavam comigo. O Daniel tinha mudado para outra cidade, foi fazer faculdade de administração e não atendia minhas ligações. A Ariela, minha filha, se casou no começo daquele ano e deixou claro que ela não me queria no casamento dela. Eu soube por terceiros, nem convite eu recebi. O Davi, que estava agora com 15 anos, era o único que ainda respondia às minhas mensagens, mas eram respostas curtas. Creiam, a fila anda para todos. E andou até para Abigail. Um ano depois do nosso divórcio, não acreditei quando soube que ela estava namorando um viúvo chamado Flávio, que ela conheceu na escola onde começou a trabalhar como professora. Flávio era um homem simples, funcionário público, que a tratava com respeito, o respeito que eu nunca havia dado. Quando eu soube que ela estava namorando esse viúvo, eu não senti raiva, senti alívio. Alívio de que ela estava conseguindo ser feliz depois de tudo que eu a fiz passar. Ela merecia, sempre mereceu. Gente, chegou o dia 22 de setembro de 2015. Caiu numa terça-feira. Aquele dia lembrei de um filho que eu não conhecia. E esse filho tinha o meu nome, Felipe. Ele, nossa, faz um ano. Tá fazendo um aninho hoje. Felipe, meu Deus. E que homem eu sou. Em que homem eu me transformei. Eu tenho um filho que faz hoje um ano de vida e eu nem o conheço. Aquilo pesou e me fez beber um pouco mais naquela noite. Uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu tinha bebido mais do que o costume. Eu estava sentado no chão da sala, encostado na parede. A solidão era tão pesada que parecia me esmagar. E eu comecei a pensar que o mundo estaria melhor sem mim. Que meus filhos poderiam seguir em frente sem carregar a vergonha de ter um pai como eu. Que a Abigail poderia se casar novamente sem o fantasma do ex-marido pastor. Então eu peguei um pedaço de papel e uma caneta e eu comecei a escrever uma carta pedindo perdão para Abigail e para os meus filhos e para a igreja que eu havia destruído. Escrevi que eu tinha falhado com todo mundo, que eu não merecia o perdão de ninguém, que eu estava cansado demais para continuar. Escrevi uma segunda carta pedindo perdão para Sheila e para o filho que estava fazendo um ano naquele dia e que eu não conhecia. Quando eu terminei as cartas, fiquei olhando para a gaveta onde eu tinha guardado uma corda. Eu tinha comprado semanas antes. Era hora de colocar um ponto final em tudo.
Dobrei as cartas. Tava tudo ali. Consegui amarrar a ponta da corda na parte de cima do armário. Ficou firme. Coloquei um banquinho no meio da sala. Subi nele. O laço da corda estava feito, pronto. Passei o laço pela minha cabeça. Deixei que a corda repousasse no meu ombro. Bastava eu fazer um movimento jogando o banquinho para trás. Bastava um movimento jogando o banquinho para trás. Assim termina o terceiro capítulo da minha história. A parte final é que se torna imperdível. Você que está acompanhando nem imagina o que aconteceu. Nem imagina. Você só sabe que eu estou aqui, porque sou eu que estou escrevendo. Mas o que aconteceu só no próximo capítulo. Eu pregava sobre o céu, mas vivia no deserto. Falava de amor, mas estava tão longe e tão perto da tua voz, Senhor. Eu fui me afastando, e quando percebi já era eu o errado, me enganando. Ela chegou ferida, pedindo abrigo, uma ovelha perdida que eu trouxe comigo. Eu quis ser pastor, mas fui só um homem, e no brilho dos olhos dela esqueci o teu nome. Meu coração gritou mais alto que a razão, e o altar criou prisão. Se um pastor ou só alguém que te abandonou. Os bancos vazios me olham sem piedade, o púlpito grita minha verdade. Da cruz que eu ergui agora me pesa, e o perfume dela ainda reza. Diz no vento apagar esse nome do chão, mas não apaga do meu
pastor e ela só uma ovelha. Mas no fim, Senhor, quem se perdeu fui eu.